Olá, boa tarde, tudo bem? Passando para fazer o lançamento do nosso conteúdo de Matemática e Ciências, pois no dia de sexta-feira é Matemática e Artes. Como Artes a gente já eliminou, já acabou a nossa parte de Artes, a tia puxou o conteúdo de Ciências, tá bom? Então, vamos lá. Página 150, 151... 152, 153 e 154, tá bom? Então, vamos lá. Animais vertebrados e invertebrados. Página 150. Você sabia que podemos diferenciar os animais a partir de suas características? E uma delas é a presença ou não de uma coluna vertebral. Nesta aula, você irá aprender sobre os animais e como podemos classificá-los quanto a essa característica. Os animais vertebrados, como o próprio nome diz, são aqueles que possuem uma coluna vertebral. Esses animais apresentam um esqueleto interno que ajuda na sustentação do corpo e na proteção de órgãos. Como, por exemplo, o crânio protege o cérebro. Os animais vertebrados são divididos em 5 grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Isso significa que, mesmo sendo tão diferentes, essas características unem todos eles em uma mesma classificação: vertebrados. Vamos falar um pouco sobre cada grupo. Primeiro, vamos falar sobre os peixes. São vertebrados aquáticos que possuem diversas adaptações para viver embaixo d'água, tais como o corpo alongado e achatado lateralmente, a presença de nadadeiras para a movimentação, corpo coberto por escamas e a possibilidade de respirar embaixo d'água através de estruturas chamadas brânquias, tá? 151. Anfíbios. Os anfíbios são animais que apresentam a pele lisa, fina e úmida. Não possuem proteção contra a perda de água quando expostos ao sol e por isso precisam sempre estar em locais úmidos. Respiram através da pele e por pequenos pulmões. Um exemplo de anfíbio que nós temos aqui é o sapo. Vamos para os répteis. Vertebrados, que possuem a pele seca, grossa e com proteção contra o sol. Seus ovos possuem casca que protege o filhote em desenvolvimento contra a perda de água. E um exemplo de réptil, né, é a cobra, tá? Vamos para as aves. São os únicos animais que possuem o corpo coberto de porpenas, estruturas que protegem a pele e ajudam no voo. Esses animais possuem adaptações para conseguirem voar, como ossos leves e ocos e com buraquinhos que deixam o animal mais leve. Além disso, não possuem nem bexiga e nem dentes, estruturas que os tornariam mais pesados e dificultariam o voo. Aí nós temos aqui os pássaros, né? Tem 2 pássaros aqui. Mamíferos. São animais que possuem o corpo coberto por pelos e se alimentam do leite da mãe durante um tempo após o seu nascimento, sendo o leite produzido em estruturas chamadas glândulas mamárias, tá? Então, os mamíferos mamam em suas mamães quando pequenos, tá bom? E nós temos aqui a ovelhinha como exemplo, tá? Os animais invertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Alguns podem apresentar um esqueleto externo, que ajuda a sustentar e proteger o corpo, como os insetos. São exemplos de invertebrados. Página 152.
Aí nós temos, de exemplo, aranha, louva-a-Deus, caracol, estrela do mar, ouriço do mar e a formiga, tá? Durante a aula de ciências, Alice escutou da professora que todos os mamíferos possuem pelos. Ela levantou a mão e afirmou que, então, os golfinhos não poderiam ser mamíferos, já que o corpo deles não possui essa estrutura. Você concorda com ela? Não. De fato, todos os mamíferos possuem pelos, porém, alguns perdem essa estrutura em algum momento do seu desenvolvimento. No caso dos golfinhos, os pelos entrariam em atrito com a água, impedindo-os de alcançar grandes velocidades, tá bom? Aprendendo um pouco mais. Você sabe qual é o maior animal do mundo? A baleia azul, além de ser o maior animal do planeta, também é o maior mamífero marinho. Essa espécie pode atingir até 36 metros de comprimento. Tá bom? Então, vocês vão agora resolver as atividades da página 152, 153 e 154, tá? E a tia volta para fazer a correção, tá ok? Beijocas, tá?